Bom, graças a Deus. Esperando o pessoal entrar. Tocando água. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para os que acabaram de chegar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estão gostando das aulas? Fecha o slide, abre de novo. Tá dando para ver meu slide aí bonitinho? Tchau. Me fala aqui, qual é a aula que vocês mais gostaram até o momento? Eu gostei muito da aula que o pastor Misael deu sobre o propósito da vida, né? Eu gostei muito daquela aula. Fantástico. É claro, também tem outras, né, que o pastor deu também, o pastor Júlio. Sim, Foi muito sempre bom. tem alguma aula. Todas as aulas foram boas, todas. Mas eu gostei muito desse aí, do Tem pastor umas que Misael. marcam mais, né? É, é, é o que marca mais mesmo. Marcou muito. Às vezes a gente precisa entender a gente mesmo, né? Entender sobre o nosso propósito, o chamar de Deus, a razão da nossa existência, o motivo de fazer o que Deus nos chamou. Isso é super importante e, sobretudo, no contexto, o ambiente que a gente vive hoje, que muitas coisas acontecem se a gente não tiver, de fato, alicerçado com conhecimento, quem é Deus e quem somos nós e para qual fim a gente está aqui, a gente não vai existir. Então, eu gostei muito dessa aula. Que ótimo. A Elaine falou que gostou bastante da aula sobre a diferença de célula e aprisco, né?
Oi, Patrícia. Gostei muito dessa aula, para a gente aprender essas diferenças, né? Principalmente nós que viemos do contexto de célula, acaba que fica meio impregnado, né? A gente muitas vezes quer fazer da mesma forma no aprisco. Então, eu achei muito interessante essa aula para trocar em nós assim, esse aprendizado. Gostei muito. Sim, e às vezes a gente até confunde mesmo, né? Célula e aprisco, o que que é? Exatamente. Acaba que fica, por ser um formato de reunião em casas, né? A gente já tende a replicar. E, Sim, consequentemente, você vai replicar os mesmos erros, né, que teve na célula. Então, verdade. eu acho que essas aulas falando sobre essa repaginação é muito interessante, muito, assim, de clareza, sabe? Em relação a essa nova visão. Como eu ainda não frequentei o aprisco, né, eu estou aprendendo, e agora a gente está adotando essa nova visão aqui. Então, para mim, foi extremamente importante. Ótimo, muito bom. Alguém mais quer compartilhar, falar qual foi uma da aula que ele mais gostou até o momento? Eu sei que todas as aulas, gente, são muito boas, são muito edificantes, a gente aprende bastante. A gente relembra muita coisa, porque tem coisas que a gente fala assim, isso aí eu já vi, isso aí eu já sei e tal. Mas acaba que na rotina a gente acaba esquecendo algumas coisas que são importantes. Então, quando a gente tem as aulas, mesmo que sejam assuntos repetitivos, a gente acaba percebendo que a gente estava deixando alguma coisa passar, né? E aí eu quero saber aquela que mais, assim, que você mais gostou até o momento. Você falou assim, nossa, essa aqui foi muito boa, aprendi bastante, mudou um pouco a minha visão. E aí? Um de cada vez, gente, senão dá briga. Me fala aí, Pedro, qual foi a que você mais gostou até agora? Patrícia, boa noite, a paz. Na paz. Tudo bem, pessoal? Ó, aí você me pegou, tá? Falando que eu sou tímido, hein? Tanta gente aí, logo eu. Ah, viu? É o alecrim Ah, dourado. mas é difícil falar, todas foram boas. Nossa, isso aí é meio difícil escolher, viu? Sim, sempre tem. Vamos esperar só mais um É, minutinho, tá, gente? Ah, mas aí você ia completar. mas eu acho que até pela pessoa também. O Misael, eu gosto muito dele, né? Então, quando Uhum, ele prega, quando ele leva a palavra, eu costumo dizer assim que me pega mais, né? uhum. A Pela gente, pessoa em si, ensinamento muito bom. a gente sempre tem alguém que a gente consegue É, identificar, entender, compreender melhor. sim. Mas todos são bons, tá? Isso aí é só algo assim, íntimo meu mesmo. Aham, claro, com certeza. E você, Leandro? Qual foi a aula que você mais gostou até o momento? Boa noite, pastora. Paz do Boa Senhor, tudo noite, a bem? Boa paz. noite, irmãos. Aí eu gostei muito da aula Chamados com Propósito, né? Porque quando a gente está fazendo assim, né, igual um curso para o líder de aprisco, a gente tem que entender o chamado da gente, né? Que quando a gente entende o chamado da gente, está ciente de que Deus está nos chamando para estar trabalhando na obra, para fazer, né? E assim, eu jamais imaginei, na minha vida, eu tive sempre os parentes crentes, sempre eles me chamavam para ir para a igreja, eu nunca ia, eu ficava assim, ser crente, deve ser muito chato, e hoje eu vejo que eu perdi foi tempo, né? E assim, quando a gente tem um chamado, a gente tem que estar atento a ele, né? Para estar dando continuidade no que Deus quer da gente, né? É isso. Amém. Amém. Ótimo. É isso mesmo.
Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Quem está chegando agora? Quem Boa noite, acabou de chegar? pastora. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pastora. Paz de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, nós estamos fazendo um debatezinho enquanto nós estamos esperando o povo chegar. Nós estamos falando sobre a aula que vocês mais gostaram até o presente momento. Patrícia, Oi. eu gostei de todas, né? De todas, mas essa aí do propósito aí, ela nos pegou mesmo de cheio, né? Maravilhosa, né? Porque eu também já fui líder, né? De célula anteriormente, e agora eu aprisco. É diferente? É. Porque a nossa visão hoje está totalmente diferente, né? A gente veio com. Tem gente que ainda tem aquela bagagem de célula ainda travado na mente, né? Sim. E eu estou voltando a liderar agora, tem um mês depois da pandemia, eu estou voltando agora. Então, eu estou vindo com tudo, né? E o céu veio para abrir mais a minha mente. Então, eu gostei dessa do Misael, né? Que quando Deus escolhe a gente, né? A gente veio com propósito. Então, assim, a aula dele fez expandir a minha mente muito, né? Por mais que a gente já ouviu falar muito sobre célula, sobre aprisco, sobre propósito e tal, mas a maneira que ele expressou, que ele passou para a gente, abriu um leque na mente da gente do propósito que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? Ótimo. E eu gostei também do pastor... esqueci o nome. O pastor Luiz também, eu gostei muito dos planejamentos também, né? Que a gente tem que planejar, né? Quando a gente está no aprisco, a gente tem que ter planejamento, né? Ser organizados com as coisas do Senhor. E ele falou assim de uma maneira tão clara também, que às vezes a gente faz as coisas do Senhor relaxadamente, né? E ele falando ali para a gente ser organizados com aprisco também, eu gostei muito dessa parte dele, de organização, de planejamento, sabe? Ter ordens para tudo, né? Porque as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Sim, eu sou meia suspeita, né? Eu gosto muito de quando o Luiz ministra, prega sobre isso, sobre ordem, sobre organização, porque é algo que ele sabe. Ele é muito organizado com as coisas, ele gosta de fazer as coisas muito bem feitas, certinho. Então, quando a gente escuta alguém falando sobre um assunto e já entende com precisão, a gente sente a paixão, e isso toca na gente. Igual quando o Misael fala sobre propósito, né? Chamados com propósito. A gente sente a paixão. Então, por isso, muitas das vezes vai ter ministrações que vão, aulas que vão pegar a gente justamente por causa disso. Não que não sejam, as outras não sejam boas, que os outros não sejam bons, mas tem alguns assuntos que nos pegam de forma especial, né? Pessoal, vamos fazer uma oração, porque já é 8h10 e meu tempo, vocês já viram, é bem corrido. Então, feche os seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, apresentamos as nossas vidas para o Senhor. Agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos todos juntos, presentes aqui neste momento, para esse momento de aprendizado e de crescimento com o Senhor e na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, usa-me e usa cada um que está presente aqui hoje, nesse momento, na aula, para aqueles que ainda vão entrar, ó Pai amado, para edificarmos a vida um do outro. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos aprender e a crescer e fazer o seu reino crescer aqui na terra, para a honra e glória do teu nome. Amém? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Tá todo mundo vendo meu slide aí bonitinho? Vamos embora. Hoje eu vou falar com vocês sobre reunião do aprisco, tá? Eu quero, como nós já tivemos, como nós estávamos falando aí de algumas aulas, e teve a aula do pastor Júlio, onde falando a diferença de célula e aprisco. Alguém aí compartilha comigo qual que é a diferença de célula e aprisco?
Calma, gente, não precisa brigar. Pastor, boa noite. Boa noite. Perdão, né? Estava desligada e vocês nem me falam nada, né? Estou falando aqui que eu vou falar com o pastor Júlio que essa aula dele sobre a diferença de aprisco e célula não foi muito boa, não, que vocês não querem responder qual que é a diferença, eu acho que vocês não entenderam, não. Paz do Senhor, pastor. Mas, Paz do Senhor, turma. Eu estou dentro do supermercado. Então, deve ter um monte de pessoas achando que tem uma doida aqui dentro. Mas, para simplificar, o aprisco, a célula era quantidade. O aprisco é qualidade. perfeito. Simples e objetiva a resposta. Eu falo muito que eu sou muito suspeita em relação à reunião nas casas, porque é bíblico. Segundo, porque eu vejo uma eficiência que a igreja não alcança. Então, por isso que eu gosto muito da reunião. E eu fiquei, tipo assim, mais apaixonada, por mais que as pessoas falem assim, é tudo igual, célula e aprisco. Não é igual, é diferente. Porque é isso aí que foi dito. Um tem a visão de multiplicação, só em quantidade, em crescer, não importando com a qualidade do ensino, com a qualidade do cuidado. E essa é a diferença, que o aprisco ele visa essa qualidade. E isso é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre isso. E aí, eu quero falar com vocês sobre. Vocês vão me informando aí, às vezes eu não vou perceber se tiver alguém pedindo para entrar, tá? Às vezes vocês conseguem ver aí no grupo, vocês me avisam caso eu estiver atrapalhando alguém de entrar. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma introdução. Primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que ter um ambiente adequado. Quando a gente fala em ambiente adequado, pessoal, eu não estou falando de um ambiente bonito, perfeito, com o melhor sofá, bonito, igual está aí na foto, esse sofá chique aí, parede, né, toda pintada. Nós estamos falando de um ambiente adequado, um ambiente bom, que a pessoa se sinta bem-vinda, que a pessoa se sinta à vontade, para ela poder estar participando. Um ambiente seguro, um ambiente que seja também acolhedor para as pessoas e também que atraia a presença de Deus. Porque muitas das pessoas têm muita resistência em relação à igreja. É ou não é? Quantas vezes nós chamamos as pessoas para ir na igreja? Não, na igreja. Qualquer dia eu vou. Um dia eu vou lá, que não sei o quê. E, na verdade, nunca aparece. E quando chamamos para um aprisco, já gera uma curiosidade. Aprisco? O que é isso? Ué, nunca ouvi falar desse trem, não? É uma reunião que a gente faz nas casas, que a gente conversa, que a gente bate um papo, fala, aprende um pouco. E aí, isso traz uma certa curiosidade. Muitas das vezes, a pessoa vai a primeira vez num aprisco por causa da curiosidade para saber o que é aquilo. O que está querendo dizer, para onde que ele foi convidado.
E aí ela é atraída para esse lugar. E quando chega lá, o diferencial não é a beleza física do ambiente. É um ambiente onde a pessoa se sente acolhida, que se sente atraída pela presença. Então, é totalmente diferente. Deixa eu ver se tem mais gente que parece estar chamando. E aí, o que acontece? Nós temos que entender que essa que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Achei a de Lourdes. Pastora, Oi. eu vou passar no caixa agora, eu queria falar só uma coisinha, porque vocês vão entrar agora para dentro da bolsa, que eu vou sair para fora. No meu ponto de vista, o aprisco, ele é uma parte do corpo, né? Que a igreja é um corpo só, né? Nós cada um, cada área, cada ministério é parte de um corpo. E o aprisco é a parte do corpo que você fica mais perto. O aprisco, ele é um coração, no qual ali você começa a trabalhar de uma forma que não trabalha de outro lugar, de outras circunstâncias de um ministério. É muito próximo ao ponto de você ter a oportunidade de conversar com o outro e saber o que está acontecendo dele, para que, se ele precisar daquela ajuda, seja em oração, seja um abraço, seja um tempo de qualidade que muitas vezes ele não tem na vida, o aprisco pode fazer. Com certeza. Eu, assim, vou falar como psicóloga, gente. O aprisco faz toda a diferença na vida de alguém. Jesus faz toda a diferença na vida de alguém. Eu atendo um paciente, ele não é daqui do Brasil, ele é de fora, de Boston. E aí, ele estava dando crises de ansiedade. E aí o pessoal, a juventude foi na casa dele, fez um momento de louvor, levou uma palavra, um aprisco. Ele se sentiu tão importante, tão acolhido, a ansiedade diminuiu assim quase 100%, porque ele sentiu ali que ele era pertencente de algum lugar. Nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de sentirmos pertencente a algum lugar. E, às vezes, na nossa família, nós não nos sentimos acolhidos, nós não nos sentimos seguros. Então, o aprisco ele tem esse diferencial de fazer isso na nossa vida. Uma outra coisa que o aprisco tem essa condição de fazer também é que nós temos que entender como preparar um ambiente adequado. E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Primeiro, nós temos que orar pedindo a presença de Deus. A presença de Deus é que fará toda a diferença. Às vezes, a gente pensa que vai ser... que se eu colocar lá tudo bonitinho, que vai dar certo. Se eu fizer, e eu quero te dizer que o eu não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É ele que faz toda a diferença. É ele que vem e age no mover. Se não for a presença dele, não adianta. Nada vai acontecer no local. Então, nós temos que entender que nós temos que preparar um ambiente adequado. Não é só com essas coisas gostosas de comer que é o ambiente adequado, não. Faz parte. Mas nós percebemos também que, muitas das vezes, isso também atrapalha. Não sei se já aconteceu com vocês, mas teve gente que, às vezes, não tem condições de preparar uns lanches gostosos e deixa de ir no aprisco. Então, a primeira coisa que a gente tem que pedir é pedir a Deus a presença dele. É a presença de Deus que fará toda a diferença. Quando a pessoa entra, para mim não tem coisa mais gratificante quando a pessoa entra e fala comigo assim: nossa, eu senti algo diferente naquele lugar, viu? Tinha uma coisa diferente ali. Era uma presença gostosa, uma presença diferente. Então, a gente tem que prestar atenção e entender que
Deus é que fará toda a diferença no nosso aprisco. Segundo, a dinâmica da casa ela tem que se adequar em função da reunião, do aprisco ali. Por quê? Por que acontece? Vamos ver o que o Pedro está falando aqui. Na verdade, é a Kézia, eu também tô junto. E que você não abriu o microfone e falou, amada, vai, solta essa voz aí. Não, é atrapalhar a pastora no meio da... Vai falando. Mas eu tava falando que você falou assim que às vezes o lanche tem hora que atrapalha também, né? Teve uma situação aqui, na época das células, né? Minha mãe tinha um aprisco uma célula numa casa, e ela perguntou, a pessoa, ela e a Celita, perguntou à pessoa, o dono da casa, se podia levar o lanche na outra célula. E a pessoa falou assim que não, e pediu para não voltar com a célula mais, encerrou as atividades por causa de um lanche. E porque, às vezes, a pessoa não tem condições. Às vezes, a pessoa ali está passando dificuldade, está precisando de ajuda, e aí a gente vai lá e pede ela um lanche, ela fica constrangida, porque tem muitas pessoas, assim, de 10, 9, tem vergonha de falar assim, olha, eu estou precisando de uma cesta básica. Eu te falo, muitas das vezes, por mim, né? Pelo Misael mesmo, às vezes aquela vergonha de chegar, está faltando alguma coisa. Aí é constrangedor, por quê? Porque para muitos percebem isso como uma humilhação. É por isso que tem que ter uma dinâmica muito boa, né? Para saber o lar que a gente está entrando. Se a pessoa ela tem realmente capacidade, condições. E às vezes, assim, igual a última aula, acho que foi o pastor Júlio que falou que a gente tinha que delegar essa função, né? Tinha que delegar. Eu fiquei caladinha. Mas às vezes é mais fácil a gente deixar a pessoa se oferecer para não constranger, né? Sim, muito mais fácil. E outra, é lógico que eu sei que tem aprisco que gostam de levar as melhores coisas. Eu vou nos aprisco aí que eu falo, meu Deus do céu, né, Jesus? E sabendo que no paraíso aí tem uns que tem uma janta que só Jesus. Eu vou ir um dia levar marmita. Aqui, e aí eles falam que fui eu que comecei, porque um dia eu levei sopa para o aprisco. Eu amo sopa, né? Então, imagina. Aí eu fui lá, fiz uma panelada de sopa e falei, meu dia eu vou levar uma sopa. Gente, sopa, me ajuda aí, né? Macarrão. Macarrão, a gente vai lá, faz macarrão, um caldo e pronto, acabou. E aí, eu gosto. Eu também sou apaixonada, sopa é comigo mesmo. E aí o povo aqui é assim. Mas tem lugares, tem pessoas que não têm essa condição de fazer esse tipo. E aí, quando vê que alguns estão levando essas coisas chiques, essas coisas gostosas, por exemplo, teve um dia mesmo que eu levei uma visitante e ela fez angu à baiana. Eu nunca tinha comido uma angu à baiana. Olha para você ver que delícia. Nós comemos até... Ia ter experimentado. Só que eu ajudei ela a comprar o costelão para fazer o angu à baiana. Então, porque eu não achava justo a minha visitante fazer e pagar sozinha. Então, e eu conheço um pouco a história dela. O marido estava assim, vive desempregado, vive mudando de serviço, ela era manicure, pagava aluguel, mas por isso que é importante a gente conhecer a situação. Mas vamos lá, que nós vamos voltar nisso aí de novo. Nós temos que ter cuidado, às vezes, com os eventos que a gente marca no mesmo dia do nosso aprisco. Às vezes, tem uma pessoa, a esposa está recebendo o aprisco, ou o filho, a criança, o jovem, o adolescente está recebendo o aprisco, ou o marido, e o outro não é nem cristão e está lá com o aparelho de som ligado, televisão, volume alto. Já teve vezes eu ir para a célula antes, né? E a pessoa ficava vendo novela. E eu ministrando. Então, a gente tem que entender isso, a dinâmica da casa, ela tem que se adequar em função da reunião. Às vezes está passando futebol, o cara está lá com o fone no ouvido, está escutando futebol, brincadeiras, conversas, interrupções. Tem gente que não entende e às vezes são os velhos cristãos, tá? O novato, ele está lá querendo conversar, querendo contar situações, tal. E aí, as pessoas não entendem, não têm paciência, não têm empatia de ouvir.
o outro. Então, a gente tem que entender, por isso que eu gosto do aprisco, que é uma outra coisa que eu gosto bastante, em relação à lição. Você não precisa ficar com pressa para poder finalizar aquela lição o mais rápido possível. Você fica ali tentando dar mais atenção para a pessoa. Você fica fazendo de tudo para poder ouvir. Você pode parar a lição, ouvir, explicar. Eu amo o aprisco por causa dessa facilidade, dessa flexibilidade. Não tem aquela cobrança, não, eu tenho que terminar a lição hoje. Tem que sem parar. Então, há momentos da dinâmica da ministração que as pessoas querem compartilhar. Então, a gente tem que entender que se você está recebendo um aprisco na sua casa, você tem que adequar toda a casa para aquele dia em função do aprisco. Não marcar um outro evento, não estar lá bem na hora no dia do futebol, você saber que aquele dia você não vai poder assistir o seu futebol, né? Nem ficar com muitas interrupções, com televisão ligada, com volume de som alto. Então, nós temos que ter esse tipo de dinâmica. Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês é o passo a passo para a preparação do aprisco. E aí, vamos lá. Os discípulos da reunião, eles precisam se sentir à vontade no ambiente. Então, a gente precisa recepcionar os visitantes, uma boa impressão para atrair a presença em outras reuniões. Geralmente, quando eu chego num aprisco, que eu levo um visitante, não é só no aprisco não, tá? Até mesmo na igreja. Eu chego em 2, 3 pessoas e falo assim, vai lá conversar com fulano, vai lá cumprimentar fulano. Por quê? Porque a pessoa já chega toda sem graça, ela não conhece ninguém, só conhece uma pessoa. E aí, às vezes, no aprisco já está tão junto que já tem uns grupinhos. Chega no final, junta os grupinhos para papear e deixa o visitante de lado. Então, tem que ir lá, chegar em umas 2, 3 pessoas, vai lá dar atenção para fulano, bem baixinho, né? Ô, fulano, vem cá, não é assim não. Chega pertinho aqui, fulano. Cumprimento ciclano lá, eu trouxe ele a primeira vez. Lá na igreja, quando vai um visitante que eu levo, eu vou em um por um. Cumprimenta fulano. Aqui, não vai embora sem despedir de Beltrano, não. Nós estamos com uma pessoa nova lá, que é um senhor que está chegando, onde que a ex-esposa dele, eles estavam passando por um processo, procurou o Misael, porque estava achando que ele estava com depressão, procurou o Misael como psicólogo. E aí a gente foi, já entrou com a igreja, né? E levamos ele, o Misael começou a levar ele no culto, e eu percebi ele se perdido no culto, foi uma quarta-feira, e aí os irmãos estavam vindo, eu fazia sinal, ó, cumprimenta ele. Aí eles olhavam para mim, ó, cumprimenta. Aí eles voltava, cumprimentava a pessoa, e aí depois o Misael levou ele no aprisco. Na primeira vez ele ficou meio deslocado, foi até no aprisco na casa da Joyce, na célula da Joyce, na casa da Natiele. E aí, nessa semana, ele já mandou um áudio para o Misael, que ele voltou de novo na aprisco, e ele falou, eu me senti tão à vontade, tão acolhido, eu senti que eu estava na minha casa, no meio da minha família, e isso tudo, gente, é porque foi recepcionado de forma correta. E é a primeira impressão dele que ficou ali sobre as reuniões. Isso faz apaixonar. Então, as reuniões ela devem acontecer num clima de cordialidade, com ordem, com respeito, para com os vizinhos também. A gente tem que respeitar os vizinhos. Não sei se o vizinho fez uma reclamação de um certo volume, que esse trem fica até tarde, que esse povo fica conversando até tarde. Nós não estamos ali para poder fazer o aprisco ser algo que vai trazer confusão. Nós estamos ali para que o aprisco seja bênção, não somente na casa que está recebendo, mas também ser a bênção para a redondeza, para a vizinhança, que chame a atenção. Fala aí, Kezinha ou Pedro.
Não, eu não quero ficar falando, senão vai te atrapalhar. Eu falei que o que você falou é importante, a gente devia ser assim em todo lugar, né? Acolher todo mundo, abraçar todo mundo, Sim, independente de conhecer ou não, isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. sim. Eu sei que a gente, por exemplo, eu sou bastante, pode não parecer que eu escuto isso demais, mas eu sou bastante tímida. Então, para eu poder chegar e abraçar, cumprimentar alguém, eu demoro um pouco. Eu tenho que perceber que a pessoa está me dando uma certa liberdade para eu entrar. Mas, se já alguém me pede para eu ir lá e fazer, eu vou tranquilamente. Ou se eu vejo que é um visitante, eu vou tranquilamente. Por quê? Porque eu sei como que é desconfortante você chegar num local e não conhecer as pessoas. É horrível. E isso em qualquer lugar. No aprisco, na igreja, na família, no serviço, na escola. É desconfortante. Então, por isso que é importante. E nós temos que entender também, isso aí é desanimador. Nós temos que entender também que, ao terminar a reunião, todos devem ajudar o anfitrião a reorganizar o ambiente. Porque, querendo ou não, fica bagunçado. Ah, mas é tudo descartável, não interessa. Bagunça. Ah, mas ele fala que não precisa, querido. Ele sempre vai falar que não precisa. Nós, mulheres, também falamos com os maridos. Ah, não precisa, não. Ah, não é nada, não, mas tem alguma coisa, não é? O anfitrião também. A gente precisa ir lá e ajudar. Não, vou só lavar esses copos aqui para você. Não, vou só arredar essas cadeiras aqui para você. Isso é importante. E isso faz o anfitrião querer continuar recebendo um aprisco. E outra, isso faz as outras pessoas do grupo também querer um aprisco na casa dele. Por quê? Porque isso também vai ser uma oportunidade deles estarem olhando e pensando assim, o quê? Esse povo vai embora, deixa a casa toda bagunçada, não ajuda com nada. Eu, na minha casa, não vou querer esse trem, não, fazer bagunça na minha casa. Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa ajudar. Mesmo que o anfitrião fala que não precisa, pode deixar, deixa comigo, depois eu arrumo, depois eu lavo. Não, vai lá, ajuda 5 minutos, 10 minutos que a gente perder ali, enquanto está batendo papo mesmo, que muitas das vezes no final a gente fica batendo papo, vai batendo papo e vai lá ajudando, organizando as coisas. Somos uma família, a gente precisa trabalhar junto. E o aprisco, ele tem que ter essa unidade. A pegada do aprisco é essa. É unidade, é amor, é cuidado. Então, a gente precisa passar isso, precisa transmitir isso. Isso aí, nós temos que mostrar que o cristão é unido. Amados, nós precisamos mostrar que o cristão é unido. Porque a palavra do Senhor fala que o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo isso. E eu entendo quando ele fala sobre isso, antigamente eu pensava que era no mundo lá fora, né, que a gente via aí, que a gente está vendo pai matando filho, filho matando pai, mas ele estava dizendo sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Cristo. Então, nós temos que entender que o aprisco é uma forma da gente, é um pedacinho do amor de Deus. Então, o aprisco ele tem que ser diferenciado. A gente tem que mostrar unidade, parceria, amor, empatia, cuidado. Ah, mas é muito difícil. Irmãos, se fosse fácil, estava todo mundo dentro de um aprisco. Se fosse fácil, nós não teríamos 10, 20 apriscos, não teríamos, era 300. A igreja estava lotada. A gente não ia precisar ficar lá fora procurar o povo para trazer para dentro da igreja, não. Mas eu quero te dizer que as pessoas estão precisando serem acolhidas. E o aprisco faz esse trabalho. O que vocês acham? Vocês concordam ou não? Compartilhem aí comigo. Podem falar, gente. Enquanto isso, vou me encher meu copo de água aqui. Eu super concordo. Pois é. Eu só escutei verdades aqui. É puro isso, né, Paula? Exatamente. Você olha aquela baderna e você pensa assim, o quê? Não quero isso na minha casa, não. Povo bagunceiro, povo lambão. A criança põe o pé na cadeira, não preocupa, não vê que a cadeira
sabe? Não preocupa com nada. Você fala assim, você tá louco? Não quero isso pra minha casa. Então, a gente tem que ser o primeiro bom testemunho, tem que partir de nós. Isso mesmo. Dagmar. Eu aqui em casa, a gente chama aprisco aqui na minha casa, e eu gosto de prestar muita atenção, né, no que vai fazer com que as pessoas sejam acolhidas, né? Eu gosto de água gelada, eu não gosta. Já tem uma irmãzinha que gosta de um chá. Tem um chá para que ela chegue. Eu percebo que ela se sente abraçada com o carinho que ela recebe aqui em casa. Isso muito, né? Com um aprisco aqui em casa. Mas aí, depois que a gente abriu a porta, e é muito bom, é muito... Quem nunca teve, vale a pena ter um aprisco em casa. É muito bom receber na casa da gente. Com certeza. Claro que dá trabalho. Mas o que não dá trabalho na vida? Né? É isso que eu ia falar. O que não dá trabalho? E outra, tudo que é bom dá trabalho. É ou não é? Uma comidinha gostosa para você fazer dá trabalho. Na hora de dividir o lanche agora que o aprisco começou a crescer, a gente já deu ideia para 2 pessoas trazer o lanche no mesmo dia, o líquido e o sólido, né? Para não ficar pesado, porque às vezes pesa, querendo ou não pesa. Sim. E hoje em dia nada tá barato, né, gente? Barato. Cá para nós. Um lanche, às vezes, dependendo do tamanho do aprisco aí, às vezes tem 10 pessoas, não fica menos de 30, 40 reais, dependendo do que a pessoa for preparar. É. Aí, se é verdade também da pessoa, de perguntar para a pessoa na hora que ela oferecer para ela trazer o lanche, às vezes a pessoa não está nem em condições de trazer o lanche. E às vezes chega um dia e não vem porque não tem como trazer o lanche, ficou vergonha. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo também. Aí sabe o que eu faço quando eu estou liderando? Eu levo pipoca. Já aconteceu. Eu, no princípio, na época da célula, né? Eu não ter o dinheiro para comprar o lanche para levar, eu tinha pouco tempo que eu estava. Hoje, não. Se eu não tiver, eu falo, né? Uhum. Mas, não, eu era muito recente, eu era nova convertida, eu simplesmente faltei. E a irmã lá, coitada, que teve que se virar o lanche. Pois é. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para percepção. Nós vamos falar que a reunião de aprisco ela é composta por 3 coisas. A primeira, é o que nós estávamos falando agora, que é o lanche e a comunhão. Porque, muitas das vezes, a pessoa vai justamente por causa do lanche. Quem nunca ganhou ninguém aí para Jesus por causa de lanche? Eu já ganhei um tanto de gente que eu falava, vai lá que o lanche. A Kézia falou aqui, na última casa que ela esteve, ela deixou um pacote de biscoito de rosquinha de reserva, olha para você ver. Então, a gente tem que entender... A gente tem esse costume, sabe? De, tipo, deixar lá 2 pacotes. Aí, se precisar, a pessoa não trouxe o lanche, mas tem as rosquinhas de coco lá, serve, todo mundo come. Isso. Essa ideia aqui também, Deilane, deixar uma lista do que pode ser de lanche, porque tem dia que, né, que ela está falando que é para deixar a lista aí, gente. Mas é bom também, às vezes, a gente deixar na aprisca aí, gente. O que vocês acham? Vamos fazer pipoca? Vamos fazer um bolo? Tal. A gente tem que entender. Eu fui num aprisco de jovens, juventude, né? Juventude é só Deus na minha causa. E a menina fez, com todo amor e carinho, um bolo de cenoura com calda de chocolate. E aí, uma que não era jovem, uma mulher mais velha, né, inconveniente, falou com ela assim, que toda vez que ela fazia lanche, o lanche era horrível. Com a minha jovem. Ainda bem que a minha jovem é uma crente, é uma menina alicerçada no Senhor e já sabia que a pessoa era inconveniente. Aí eu fui, na hora que eu falei, nossa, que maravilhoso, eu estava louca para comer um bolo de cenoura com calda de chocolate. Eu não menti, porque eu realmente estava, e realmente estava fabuloso, estava delicioso. Tinha refrigerante, eu não tomava refrigerante, comi o meu bolinho só e pronto, acabou. Então, a gente tem que entender que essas coisas, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes nós vamos encontrar pessoas inconvenientes, mas a gente também não precisa tirar a pessoa. Elogia, fala com a pessoa que é muito bom. Às vezes também ser natural, fazer coisas mais simples, coisas que consegue fazer em casa, tá joia? Não precisa ser coisa chique, não, gente. É coisa simples. Ô, pastora. Gosta dessa pegada, né? Oi.
Pode falar, Leandro. Eu participei de um aprisco que, quando eu mais a minha esposa, nós levava o lanche, a anfitriã da casa, ela falava conosco que era para a gente levar menos, sabe? Assim, não é que a gente exagerava, é porque, assim, eu tenho comigo, assim, se eu vou levar até 10 pessoas, eu vou levar para umas 13, 14, 15, né? Porque a gente não sabe se vai um visitante, outro, né? A pessoa falava conosco, para levar menos, porque estava levando muito, é exagerado. Aí, assim, eu não ficava constrangido porque eu já tenho esse costume, né? Aham. De pensar, né? É Assim, exagerado, né? sempre quando a gente fazia a festa, a gente sempre faz para mais. Eu também sou dessa, eu também sou meio exagerada, eu faço tudo para mais. E nós temos que entender, pessoal, que aquele momento do lanche ali não é para exibir qual que é o melhor lanche, qual que fez melhor, qual que é a melhor comida. Ali é um momento de descontração e oportunidade para que as pessoas possam conversar, possam se conhecer, possam ter liberdade, se sentir parte de algo. Então, nós temos que entender que aquele momento ali, ele pode acontecer tanto no início quanto no final. Tem gente que gosta de fazer só no final, é uma regra. Eu gosto, às vezes, dependendo do local, dependendo do horário, eu gosto de fazer antes e durante, a gente lancha antes, enquanto eu estou dando a lição, eu vou lanchando com o pessoal, a gente vai comendo, vai batendo papo, como se tivesse, sabe aquele encontro que você está na casa com a sua família, que vocês estão conversando, batendo papo e comendo? Tem vezes que eu gosto de fazer esse estilo. Então, você que vai decidir qual que é a melhor forma, não é uma regra que o lanche tem que ser feito no final. Isso quem decide é o líder, da melhor forma. Às vezes a pessoa veio direto do serviço, 8 horas da noite, lanchou lá no serviço, era 4 horas da tarde, está morrendo de fome. E eu não sei vocês, mas quando eu estou com fome, eu não presto atenção em nada. E eu fico nervosa. Então, a gente tem que preocupar, igual a Kézia colocou aí, nós temos que preocupar também com pessoas e com a alimentação restrita. Eu tenho gente que tem diabetes, aí vai lá e me leva canjicão. E a pessoa ama doce. Você acha que vai deixar de comer? Não vai. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Tem que ter sempre preparado. Patrícia, posso falar? Claro. Tá tudo assim, né, igual você falou que o lanche tem que ser simples, né, e tudo. Olha, eu penso o seguinte, que tem sim que ser simples, mas eu acho que se você tiver condição de fazer algo excelente para o seu aprisco, faça. Porque quando nós vamos receber alguém na nossa casa que não são nossos irmãos, nós procuramos sempre fazer o melhor. E eu acho que quando a gente está, né, recebendo um aprisco e que a gente pode fazer o melhor para os nossos irmãos, eu acho que deve ser feito, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer com o que é melhor. Eu penso isso, entendeu? Concordo plenamente. A gente sempre tem que fazer o melhor. Mas a questão, Lu, que nem todo mundo tem as nossas condições, né? Porque eu sei que está apertado para todo mundo. Mas a gente tem que deixar mais claro o seguinte: o lanche ele tem que ser prático e que gera alegria e não peso na vida da pessoa. Se a pessoa quer fazer o melhor, ela está gerando alegria, não está sendo pesado, glória a Deus. Eu também gosto de fazer quando eu vou fazer, né? Porque é muito difícil, às vezes, eu ir para o fogão fazer, igual a sopa, por exemplo, é algo que eu gosto e é algo que eu sei fazer. E eu sou igual o Leandro, eu sou exagerada, eu faço muito. Esse trem de pouco, para mim, não dá, não. Aqui em casa, eu faço muita coisa. Mas eu penso assim... Respeita, né, Lu? Você faz tanta coisa gostosa que é só Deus, né? Eu penso assim, que se a gente... Estou falando assim, se a gente tiver condição, a gente fazer o melhor. Sim. Sabe? Tipo assim, se você pode levar uma Coca-Cola,
você ter o prazer de levar aquela Coca-Cola e não levar um refrigerante Del Rey. É tipo isso, entendeu? Não que seja errado levar um Del Rey, mas se você tem condição de levar uma Coca-Cola, leve uma Coca-Cola. Sim, e não é errado levar Coca-Cola não, tá, gente? Você tem condições de levar Coca-Cola, leva a Coca-Cola mesmo. A gente só tem que deixar bem claro, que eu quero deixar bem claro, que as pessoas têm que entender que ela não tem obrigação de levar Coca-Cola se ela não tiver condições. Que ela pode levar o Del Rey, que a gente vai tomar do mesmo jeito. Exatamente, é isso que eu estou falando. Não tem problema levar o Del Rey, mas se você tiver condição, tenha amor e carinho para levar a Coca-Cola. Sim. Entendeu? É isso. O que acontece? Tudo que é feito para o Senhor, amados, tem que ser feito com excelência. Tudo. Tudo que a gente prepara tem que ser feito com excelência. Então, por exemplo, o ambiente do aprisco está sendo preparado não é só para os irmãos, é para o Senhor. Primeiro para ele, então tem que ser preparado com excelência. O lanche está sendo preparado é para o Senhor, tem que ser preparado com excelência. Entendeu? Então, a gente tem que sempre preparar tudo para o nosso Deus, aquele que morreu por nós, com excelência. A terceira coisa aqui, ó, louvor e adoração, na verdade, é a segunda coisa, né? Tem gente que pula a parte do louvor e adoração. Porque tem gente que não gosta, não conhece os hinos, aí quer inventar aqueles hinos que nunca ouviu, né? Ninguém do aprisco nunca ouviu na vida. Gente, vão lá para os corinhos. Às vezes, seu aprisco é de mais gente de idade, e é o povo mais antigo, e que conhece o corinho. Quando a gente tinha célula, eu lembro que tinha um pessoal que eles pegavam, imprimiam o papelzinho com a letra, entregavam para todo mundo ler na hora, cantar junto. Hoje em dia está sendo muito pôr no celular, né? Põe o celular lá para tocar e fica lá 3, 5 minutos de louvor no celular, e o pregador lá no meio ministrando, e o cantor, aí já entra o pastor pregando no meio, e aquela coisa, e todo mundo lá com a cabeça baixada, só se pensando que vai acabar essa música. Vamos fazer uma coisa mais simples em relação, não precisa ser nada aflorada, lógico que se você sabe tocar um violão, leva seu violão, vai tocar. Aí vou estar parecendo, não, amado, você vai estar fazendo um louvor lindo, digno para o Senhor, entendeu? Vai nas palmas, vocal, só voz e palmas ali, gente, é muito bom. Tudo que você puder levar para adorar o Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, não é ficar colocando só o celular ali para tocar, não. Nós vamos lá e vamos fazer o nosso melhor, cantando, com a voz, pôr a voz para fora, cantando. Canta os hinos mais antigos que todo mundo sabe. Às vezes vai ser o mesmo hino. Eu tinha uma célula que a gente até zoava. É o hino de sempre, gente, é o hino de sempre. Mas era feito com amor, com alegria, a gente ria, a gente adorava o Senhor, a gente se quebrantava na presença de Deus. Porque não adianta vir com um hino, né, maravilhoso, lindo, que ninguém conhece a letra e não sentir nada do que estava ministrando ali naquele louvor. Patrícia. Oi. Aqui, como eu sou ministra de louvor, aí me tocou, né? Tá falando de louvor e adoração. E também tem um momento em que ali a gente vai descobrir talentos, né? Com certeza. Ali a gente vai descobrir talentos, porque leva o louvor, aí tem um visitante, ou tem uma pessoa que está ali que é tímida, de repente ela começa a cantar, a gente ouve ali, ó, fala, ai, não, só tem talento do louvor, né? Uhum. Como Zaqueu, gente, todo mundo sabe cantar como Zaqueu. Não é crente. Aí isso faz a pessoa participar, ela não fica se sentindo excluída, né? Então a gente tem que entender isso. E é isso que a Fabiana falou. Você canta, irmão? Ô, irmã, que isso? Ô, irmão, você toca? Por exemplo, nós tínhamos um aprisco que a moça tocava. Aí o Misal levou o violão no dia, ela falou, eu sei tocar, o Misal entregou ela o violão, eu falei, então pode tocar. Ela, não, se você toca, aí vamos embora. Tal. Então, a gente vai descobrindo e deixando a pessoa mais à vontade. Vamos lá, que eu tenho 5 minutos e eu quero falar sobre finalizar o louvor aqui. Olha, aí, ó, que nós estávamos falando, ó, cânticos conhecidos e fáceis. Aí, providencie letra das músicas,
pode usar instrumentos, e se tiver quem toque, ou aparelhos de som. Tem gente que gosta de pôr lá na Alexia, tal, e que seja audível, né, gente? Que às vezes põe um trem lá que tá chiando, que não tá nem entendendo o que tá falando. Então, a gente tem que entender isso, que sejam cânticos conhecidos, cânticos fáceis, e que, se não for uma coisa mais difícil, mais complicado, providenciar letras. E se tiver instrumentista, leva lá no dia o violão. Não precisa ser nada de forma exagerada. Tudo com louvor e adoração ao Senhor. Amém? Nós estamos faltando 4 minutos para a nossa aula encerrar. E aí, se eu começar a falar sobre edificação e o estudo da palavra, não vai dar tempo. Então, eu gostaria que nós falássemos até agora sobre aqui. E aí? Olha aí, ó, o Pedro falou, que a gente está falando que lá é pandeiro. Olha que legal. Né? Só os corinhos, irmã. Aí, ó, bom demais da conta. Desemboca o vaso, Senhor. Olha que delícia. E dá até vontade de dançar, de adorar os... Liberdade, gente. Eu enxergo o aprisco como um grupo de amigos reunidos, alegres, felizes, celebrando a vida de Jesus nas nossas vidas. Então, tem Sabe o que que é legal, Patrícia? O nosso aprisco ele é de adolescentes, né? É criança e adolescente. Então, os meninos chegam lá com os louvor igual aquela gente estourou da menina, gente, Juliane Souza. Esqueci o nome da música dela, mas chega lá com a música de adoração. A gente leva pro pandeiro e os meninos gostam. E vira uma festa. E tem que ser atrativo, né, gente? A gente sabe disso. Eu falo que aprisco de criança e de adolescente são os mais difíceis, porque tem que ser atrativo para eles. E se não é qualquer coisa que prende atenção, não. Não é. Se não for atrativo, eles não voltam. Eu fiquei apaixonada no aprisco infantil, né? Que aqui no Paraíso a gente tem bastante aprisco infantil, e as minhas crianças, eles brigam para levar a palavra, gente, briga para levar a palavra, briga para levar o louvor na próxima semana, enquanto os do adulto, o povo, não, eu não, manda fulano. Quando não falta, né? Aqui eles brigam por causa da dinâmica, minha filha, o louvor. Pois é, porque é coisas que eles gostam. Então, é isso. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre como que funciona a reunião de aprisco. Amém? Então, vocês podem se preparar, que daqui a pouco a pastora Miriam vai passar, vai entregar, mandar o link para vocês, para poder vocês assistirem a aula dela. E na próxima, nós continuamos com a nossa aula. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Tenham uma ótima noite, viu? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora. Com Deus. Amém. Tchauzinho, gente. Paz, pastora.